Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Livro fácil, Velho Testamento, 2 Crônicas 20. Capítulo 35. Bem no comecinho do Velho Testamento. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar conosco aqui na projeção. Boa noite, Jair, de Bauru, São Paulo. Deus abençoe. Boa noite, Roosevelt, Larissa, Elisângela, Jéssica. Sejam todos bem-vindos na nossa transmissão. Vamos colocar aqui na projeção para vocês acompanharem. É 2 Crônicas, capítulo 35. 2 Crônicas 35, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Amém? Isso. Diz assim: depois de tudo o que Josias fez e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: o que você tem contra mim, ó rei de Judá? Desta vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual eu estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso pare de te opores a Deus, que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse, por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, e ele disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do carro em que estava, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Coloca sua Bíblia no seu assento, mais um momento, feche seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho. Nesta noite, ó Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a palavra de Deus seja dissipado em nome de Jesus. Nesta noite que o entendimento se abra para a Tua vontade, para a Tua verdade, Pai. Porque é a Tua palavra que cura, que restaura, que liberta, Deus. E que nesta noite o Teu Espírito Santo fale aos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Amém? Sobrevivendo ao calor, né? Aqui é assim, um culto está pegando fogo, está muito frio, né? Misericórdia. Mas glória a Deus por você que está aqui nesta noite. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito das batalhas que nós enfrentamos na vida, de algumas batalhas desnecessárias que nós entramos e que trazem consequências muito ruins para a nossa vida, por falta de obedecermos e ouvirmos a voz de Deus. Nem todas as batalhas o Senhor nos chamou para lutar. Você pode ser uma pessoa de bom caráter, você pode ser uma pessoa de boa índole, mas as suas escolhas é que vão determinar o seu destino. Então tem gente de Deus, tem gente abençoada, mas que se alia às pessoas erradas. E isso pode trazer muitas consequências e influenciar nas suas decisões. E essas batalhas que nós entramos, erradas, trazem dores e consequências terríveis para o resto da nossa vida. E às vezes a gente ganha inimigo de graça, porque a gente se envolveu numa briga que não era nossa, a gente quis pegar uma cruz que não era nossa, a gente entrou numa batalha que não era nossa. E aqui, essa passagem fala sobre o rei Josias. E o rei Josias foi um dos melhores reis de todo Israel. A Bíblia fala muito bem dele. Ele foi um dos reis mais elogiados. A palavra de Deus diz que não houve um rei como ele. Então ele foi muito elogiado pelo seu caráter, pela sua conduta. Ele começou a reinar ainda criança. Deus abençoou ele tremendamente.
Só que naquela época, né, assim como hoje, a tal da aliança política, né? Às vezes as pessoas fazem alianças políticas, às vezes as pessoas querem se posicionar no lugar errado. E aqui havia uma batalha. O rei, aqui os babilônios travaram uma guerra contra o rei da Assíria. E aí Neco, faraó do Egito, ele ia se juntar à Síria para ir contra a Babilônia. Ou seja, era uma briga da Síria com a Babilônia, e o Egito se juntou à Síria. Aonde que Josias entra? Aonde que Israel entra nisso? Em lugar nenhum. Essa batalha não tinha nada a ver com eles, nada a ver com Josias. Mas aí o que Josias faz? Josias resolve interferir. E aí o que ele faz? Ele pega e vai para a batalha. Ele não consulta Deus, não conversa com Deus a respeito. Ele simplesmente se coloca naquela guerra, naquela disputa. E quando ele se coloca, o rei Neco, ele falou assim, né? Olha só, eu quero dizer para você, na verdade assim, era o rei de Assíria e do Egito era o faraó, né? Chamavam de faraó, não rei. O faraó Neco, ele disse assim: por que você está vindo brigar comigo? A minha briga não é com você, não se mete. A minha briga é contra a Babilônia. Eu vou me juntar à Síria. E mais, ele disse assim: é Deus que está mandando eu ir, e Deus está do meu lado nessa batalha. Então não se meta comigo, porque a minha briga não é com você. E aí Josias não consulta Deus, não obedece ao Senhor, vai e entra na batalha. Ele se disfarça, ele não vai com a sua roupa de rei, e ele entra naquela briga que não era dele. E quando ele vai para aquela briga sem consultar ao Senhor, sem direção de Deus, o que acontece? Ele é morto na batalha. E aí a Bíblia diz que ele morre com 39 anos, e todo Israel chorou. Jeremias lamentou, todas as pessoas lamentaram a morte, porque ele era um rei muito querido, era uma pessoa muito boa, foi uma pessoa que foi muito bem para Israel. Mas não se sabe dizer o que aconteceu com a cabeça de Josias naquele momento, de querer se meter numa briga que não era dele, uma batalha que não era dele. Então mesmo que você seja restaurado espiritualmente, mesmo que você esteja na casa de Deus, você pode ser atingido espiritualmente. Nós podemos ser flechados pelo inimigo se nós não ouvirmos a voz de Deus. E é muito importante, a voz de Deus é que vai dar direção para a sua vida, para as coisas que você for fazer. Desde uma simples viagem, uma venda de um imóvel. Tem coisas que são tão simples, mas que trazem uma dor de cabeça tão grande para a nossa vida. E às vezes a gente não ora, não busca a direção de Deus para entrar naquela batalha. E eu lembro que eu ia fazer uma cirurgia, e aí a minha mãe falou assim: filha, eu não quero que você faça essa cirurgia. Estava assim, tudo pronto, eu fiz todo o pré-operatório, e eu precisava tirar um cisto, que era um cisto que já estava um tempo, e cada ano ele crescia um pouco. E aí o médico falou: Karen, eu acho melhor a gente tirar, porque está ficando muito grande. Aí eu falei para minha mãe: mãe, eu vou operar, já estava tudo marcado, a cirurgia, tudo pronto, né? Fiz todos os exames, estava tudo certo para operar. E aí a minha mãe falou assim: Karen, não opera. Eu não estou sentindo de Deus que você operar. Eu creio que Deus vai te curar, você não vai precisar passar por uma cirurgia. E aí ela fez uma oração por mim, e aí ela abençoou e repreendeu aquele mal da minha vida. E aí depois daquilo, eu fui fazer o exame, o cisto ainda estava lá. Ela falou: faz o exame de novo, eu creio que Deus vai te curar, isso vai sumir. Só que eu fiz o exame e o cisto estava lá ainda. Mas eu não operei, por quê? Porque além da minha mãe falar que não queria que eu operasse, eu não sei se você tem medo da boca de mãe, mas eu tenho, né? Boca de mãe é terrível, né? Para quando fala uma coisa pra gente. Então eu tive medo, né? Só que eu orei e pedi uma palavra para Deus. E na palavra falou que Jeremias ia cair numa lama. Quando Jeremias cai no poço e precisa de 30 homens para resgatar ele de lá. Deus só dando assim palavras que não eram para eu passar por aquela cirurgia. Não era. Aí eu não operei. Obedeci à vontade de Deus, orei, falei com o Senhor, não operei. E aí, assim, a minha mãe creu, eu criei na palavra, eu falei: bom, não está me oferecendo nenhum risco,
Se continuar crescendo, a gente vê mais para frente. Mas eu decidi não operar, confiei na palavra do Senhor. E aí, assim que a minha mãe, um mês depois que ela faleceu, eu fui fazer um check-up. E para a honra e glória de Jesus, o cisto não estava mais lá. Amém? Então, assim, não foi necessário operar. Eu ia passar por uma batalha desnecessária. Porque toda cirurgia, ela envolve um risco. Toda cirurgia, por mais simples que seja. Eu tenho um amigo que foi operado o joelho, deu uma infecção nele, eles tiveram que abrir a cirurgia de novo, ele teve alta, a infecção não curou, ele voltou de novo, ele foi pela 4ª vez para o hospital e não conseguem matar a bactéria, e ele era autônomo, não conseguia trabalhar, a vida dele virou de ponta cabeça por causa de uma cirurgia. Então a gente às vezes acha assim, uma coisa simples, mas não era da vontade de Deus, e eu não precisava passar por aquilo. Aquela situação de ter que estar no hospital, aquela situação de ter que passar por aquele medo, né, de ter que tomar uma anestesia, de passar por tudo aquilo sem necessidade, porque Deus confirmou no coração dela e no meu que Ele ia fazer o milagre. Não que você não tenha que operar se você tem recomendação médica, mas a gente tem que ter discernimento espiritual quando Deus está falando com a gente. E Deus falou não, para eu não fazer, e eu criei. Assim como quando Deus fala para você não entrar num relacionamento, numa sociedade, ou não começar a discutir com uma pessoa. Às vezes você quer comprar briga com seu chefe, quer comprar briga com uma pessoa, e você vai morrer. Josias não era para ele entrar naquela batalha. Às vezes é melhor você se calar e orar, entregar na mão de Deus. E às vezes a gente se mete em confusão. A gente tem que pedir para Deus, Deus, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não fale o que eu não devo. Porque às vezes a gente se ira, a gente se mete em confusão. Então nós precisamos consultar a Deus. E Josias, ele entra na guerra disfarçado, ele insiste naquilo, ele é ferido por uma flecha e ele morre. E é interessante que aqui, para ele participar dessa guerra, ele precisou se despir da sua roupa de rei. Ele precisou se despir da sua unção. Então cuidado com as guerras que você entra, que você tem que abrir mão da unção de Deus para a sua vida. Geralmente as guerras que Deus nos chama para lutar não vão tirar de nós o brilho da presença dEle. Você não vai precisar tirar a sua roupa de rei. Agora eu tiro minha capa de crente que eu uso na igreja, e no trânsito eu ponho minha capa de barraqueira, de lavadeira, e parto para cima e meto tapa mesmo. Ainda estou com a camiseta da igreja. Eu vou deixar com o pastor com vergonha. Aí sai no jornal lá, CCCG. O pastor fala, nem conheço, nunca vi, né? Você tem que se despir da assunção, daquilo que você é. Agora aqui na igreja eu sou crente, só que os ambientes que eu frequento, Jesus não vai comigo não. Você tem que imaginar que Jesus está com você o tempo todo. Então, você faria isso? Você acha que Jesus vai para esse lugar com você? Você acha que Jesus vai participar dessa conversa, desse momento? Se não, então não faça, porque você está sozinho nessa guerra. Então Josias, ele não pediu direção de Deus. Então quando a gente entra em batalha desnecessária, a gente se fere. É diferente posicionamento, você fala não, não gosto, não quero, de você entrar numa batalha de que não é para você. Diferente de você ser colérico, de você ofender as pessoas, de você perder a razão. Uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você sair da razão. E aqui Deus estava falando conosco sobre Josias, porque existem batalhas desnecessárias e discussões que só nos desgastam emocionalmente. Então, assim, se for ferir a nossa conduta cristã, então é melhor a gente não participar. E ali ele precisava tirar a sua roupa de rei para participar daquela guerra. Ele se disfarçou de quem ele não era. Então, a gente tem essa mania às vezes de querer se justificar para as pessoas, de querer provar as coisas para as pessoas. E isso também faz com que a gente entre em briga desnecessária. Entrei numa briga sobre religião, entrei numa briga sobre política, entrei numa briga sobre... Uma briga que você só se desgasta. E não tem necessidade de você entrar nisso. Então você não precisa se justificar. Você não precisa ficar se justificando para as pessoas. E a gente às vezes acha que tem que dar satisfação. Você não precisa ficar se justificando para as pessoas ou provando a sua essência. Porque para algumas pessoas as suas palavras são inúteis.
Então a gente não tem que se preocupar com isso, ficar justificando os nossos atos para as pessoas. Deus sabe quem nós somos de verdade, e isso é o que realmente importa. Então deixe a resposta ser o que o céu colocou dentro de você, o que Deus colocou dentro de você. Às vezes o melhor que você faz é se retirar do ambiente, não ficar insistindo e deixar que o tempo de Deus traga as respostas. Deus é Ele que nos justifica. Se afaste de quem desperta o teu pior e se aproxime de quem desperta o seu melhor. Tem gente que só desperta sentimentos ruins dentro da gente. Existem pessoas que nos ferem, mas também existem pessoas que nos curam, que são bênção de Deus para a nossa vida. Dessas pessoas nós temos que nos aproximar. Mas se não for possível se afastar daquela pessoa, ore para que Deus blinde as suas emoções, para que Deus venha te revestir espiritualmente, para que aquelas palavras e as ações daquela pessoa não te machuquem mais. Deus é que coloca uma capa, Deus é que coloca uma couraça da justiça para proteger o nosso coração. Então ore para que Deus venha blindar o seu coração, para que aquela pessoa não tenha mais aquele poder de te atingir. É isso que nós temos que pedir para Deus. E começar a orar por essas pessoas que te ferem, para que Deus possa intervir a seu favor. E Ele intervém. Então a nossa vida começa a mudar totalmente quando a gente aprende a se relacionar com as pessoas que são especialistas em nos ferir. E tem gente que tem prazer de nos ferir, com palavras, com atitudes. E Jesus, num dos seus mais lindos sermões, o Sermão da Montanha, Ele ensinou: orai por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que te maldizem. Ele vem contrariar toda a lógica do mundo, ensinando o poder que há quando você ora por aquelas pessoas que te ferem. Deus entra na batalha e libera uma cura sobre a sua alma. É assim que Ele trabalha. Ele diz que quando você ora pelos que te ferem, ali está a sua recompensa. Então você começa a liberar. Quando você começa a orar, aquele mal começa a sair do seu peito, da sua alma, e Deus começa a te limpar. É uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes é difícil, porque quem nos fere muitas vezes é uma pessoa do seu sangue, uma pessoa da sua família que você tem que conviver. E quando isso acontece, Deus vai proteger as suas emoções. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 22:10. A palavra de Deus fala que Atalia era a avó de Joás, e ela tentou destruir o seu próprio neto, destruir a sua descendência. Só que tinha uma tia de Joás, chamada Jeoseba, e essa tia protegeu, escondeu Joás enquanto ele ainda era criança. Assim como Deus vai te esconder na sombra das asas dele, assim como Deus vai esconder o seu coração, para que você não seja mais atingido por essas atitudes, por essas palavras que estão te destruindo. Deus levanta Jeosebas para nos protegerem espiritualmente, para intercederem por nós, para que não venha matar a sua fé e te destruir espiritualmente. Até que você descubra, até que dessa fraqueza você descubra uma força que só existe em Deus. Joás, ele foi protegido, e na hora certa Deus tirou Joás daquela situação e colocou ele como rei de Israel, com 7 aninhos. Ele foi protegido por essa tia no templo, escondido, e a sua própria avó queria matá-lo. Ela quis exterminar toda a descendência dela. Assim que o filho dela morreu, ela queria ser a rainha, e ela falou: vou matar toda a descendência. E a tia escondeu Joás pequenininho. Assim como Deus nos esconde, fala: Senhor, me esconda dessas pessoas que tentam me atingir, dessas palavras, e tira os olhos dessas pessoas. Às vezes nós focamos tanto nas pessoas que nos desprezam e acabamos não dando prioridade para as pessoas que nos amam e cuidam de nós. É essas pessoas que nós temos que priorizar. Eu sempre digo que a gente pode descansar em Deus, porque
Para cada dor Ele tem uma cura, para cada ferida Ele tem um bálsamo, e para cada injustiça Ele tem o tempo. Então a gente tem que confiar no Senhor e focar nisso. A gente tem esse costume de focar nas coisas ruins que acontecem. Às vezes você vai comemorar seu aniversário, várias pessoas te cumprimentaram, te presentearam, mas uma pessoa que você considerava esqueceu de você é o suficiente para estragar o seu aniversário. É ou não é? Não. Graças a Deus me esqueceu. Sim, pastor, até bloqueei. Coitado do irmão, às vezes está sem memória. Bloqueei. Porque ele nem deu bola, ela nem deu bola para o presente que ela ganhou. Ela deu bola para aquele que não foi. Se ela chega, ou ele chega, né? E eu falo, nossa Elis, como você está linda. Eu vejo a presença de Deus em você. Aí ela está feliz. Aí dali a pouco, vem o usado do capeta. Fala, nossa Elis, você está acabada, hein? Meu Deus do céu. Você engordou, hein? O que aconteceu? Você está desfigurada. Você acha que ela vai lembrar dos elogios? Não. Acabei com o dia dela. Ela vai ficar focada no endemoniado. Ela não vai focar na pessoa que elogiou. Ela não vai focar nas pessoas que lembraram do aniversário. E às vezes a pessoa foi com um presentinho tão feliz, esperando, e ela está com aquela cara emburrada, porque o João, não sei das quantas, não ligou para ela. Meu irmão, quem não quer, deixa para lá, comemora com quem está com você. Dê valor a quem está com você, quem te ama, quem gastou tempo com você. Por isso que você tem que falar, Deus, me esconda dessa emoção. Não deixa isso estragar meu aniversário. Nada vai estragar meu aniversário. Pastor, eu vou fazer meu aniversário lá na varanda de casa, choveu. A gente vai todo mundo de capa. Mas ninguém vai parar a festa. A pessoa não deixa nada estragar a alegria dela. É assim que a gente tem que ser. Então, existem pessoas que nos ferem, mas também existem pessoas que nos curam, que são instrumento de Deus nas nossas vidas. E eu me lembro das pessoas que Deus levantou para oferecerem abrigo para mim, no meio da tempestade. Eu lembro das pessoas que Deus levantou, que me amaram nas minhas fraquezas, que me estenderam a mão. Eu lembro dessas pessoas que foram gota de consolo de Deus quando eu não encontrava mais forças em mim. São pessoas que Deus levanta nas nossas vidas, assim como Deus levantou Jeoseba para proteger o seu sobrinho Joás da fúria da sua própria família. Deus levanta pessoas, assim como Deus levantou 4 homens para levar um paralítico até Jesus. Aquele homem não podia andar, mas ele tinha 4 amigos verdadeiros, amigos que se importavam com ele, que não se importaram com a multidão, que não se importaram em romper os obstáculos, em subir no telhado e carregar o peso daquele homem. O verdadeiro amigo, ele vai carregar o fardo junto com você e rompe um telhado pela sua vida para te aproximar de Jesus, para te aproximar das promessas de Deus. Dê valor a essas pessoas, esses amigos que Deus levanta. A gente acha que as amizades não são tão importantes, e aí você vê que Deus usa 4 amigos para abençoar um paralítico. Glória a Deus por esses amigos que ele tinha. Os verdadeiros amigos, eles não te expõem, eles te protegem. Esses são os verdadeiros amigos. Se essa pessoa te expõe, ela não é sua amiga. Quem verdadeiramente ama não vai ver as pessoas fazendo maldade com você e ficar calado e ser cúmplice daquilo. E tem gente que fala, eu não tenho essas pessoas na minha vida. Eu quero dizer para você, se você estiver onde Jesus está, essas pessoas serão atraídas para a sua vida quando você caminhar no propósito de Deus. Deus atrai essas pessoas. Quantas vezes Deus levantou pessoas que mal me conheciam para me ajudar, para ajudar esse ministério, para ajudar o Anderson. Pessoas que se levantaram por nós, que nós nunca fizemos nada para que justificasse aquela atitude de bondade, mas Deus levanta, Deus atrai as pessoas certas.
Então tem pessoas que são bênçãos nas nossas vidas, mas nós não podemos sobrepor o conselho delas à vontade de Deus. Porque às vezes você tem um amigo que vai te aproximar de Deus, e às vezes você pode ter um bom amigo que vai te dar conselho errado. Tem uma frase que eu gosto, tem uma frase que diz assim: Judas empurrou Jesus para o propósito, e Pedro quis tirar a cruz de Jesus. Não sei se você conhece essa passagem, mas no momento que Jesus fala que vai ser crucificado, Pedro é usado pelo diabo para dizer que Jesus não precisava passar por aquilo. E Pedro foi um grande apóstolo de Jesus. E Judas entregou Jesus para que Jesus cumprisse o seu propósito. E o que isso significa? Eu me lembro de uma pessoa que me sabotou profissionalmente de algo que eu achei que era um crescimento para a minha vida. Mas na verdade ela estava me empurrando para o meu propósito. Porque graças à atitude dela, foi que eu tomei uma decisão. E Deus me levou para o lugar onde Ele verdadeiramente me queria. Como aqueles discípulos que foram pescar e tentaram a noite toda e fracassaram, e Jesus entra naquele barco fracassado para mudar a história daqueles discípulos e para encher aquele barco de peixes. Assim Jesus queria fazer comigo. Muitas vezes a dor, a frustração te faz orar, te faz depender de Deus e te aproxima para o seu verdadeiro propósito. E qual que era o propósito? Era que Jesus enchesse aquele barco de peixes, era que Jesus me tirasse daquele lugar e abrisse portas na minha vida. Então hoje eu entendo que o Golias da nossa vida não vem para nos destruir, mas vem para nos levar ao propósito do Senhor. É esse Golias da vida de Davi que mudou a história dele. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não consegue prosperar numa área, se sente frustrado, e é aí que a gente precisa buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Mas o que eu faço com Judas? Com o que eu sinto pelo Judas? Não seja um acumulador de mágoas. Se você não precisa conviver com essa pessoa, se você não precisa, então se afaste dela. Porque Judas não é aquela pessoa para você dividir sonhos, projetos, contar a sua vida, não. Mas se o Judas é alguém da sua família, se o Judas está no seu círculo de trabalho, no seu ambiente, no meio da sua casa, e falar assim: eu sou obrigada a conviver com esta pessoa, então você não tem que ressentir, você tem que ressignificar e mudar a posição que essa pessoa ocupa na sua vida. Não dê tanta importância ao que ela faz, ao que ela pensa, ao que ela diz. Ore por ela, entregue-a nas mãos do Senhor. Entenda que algum propósito vai te fazer orar mais, vai te fazer buscar mais. E ninguém pode nos derrubar do propósito de Deus se a gente não permitir. Porque quem é maior? Quem está conosco do que quem está contra nós. Então essa verdade você tem que guardar no seu coração. Então cuidado com o elogio de Pedro. Aqui Pedro ele quis elogiar Jesus e dizer: Jesus, você não precisa passar pela cruz. São aquelas pessoas que nos elogiam quando nós estamos errados, que aplaudem nossos erros. E quando a gente está errado, a gente quer alguém que concorde com a gente. A gente busca alguém que vai concordar com o que a gente está fazendo. Então isso pode te tirar da cruz. O que significa isso? Te tirar do propósito, te tirar do que Deus quer para você. Porque a gente se engana com os elogios. Só que elogio sem direção de Deus, elogio é bom, é legal, é bacana, mas se está fora da direção de Deus, é uma bajulação. Só está te levando a persistir no erro. Pedro, ele foi um grande apóstolo de Jesus, mas naquele momento ele foi usado pelo inimigo. Então, ainda que seja um amigo, ainda que alguém queira te poupar da sua cruz, não, para ser crente você não precisa, você pode ser igual ao mundo, não precisa disso, não tem nada a ver. Se a pessoa quer tirar a cruz da sua vida, porque não existe evangelho sem cruz, sem preço. Mesmo que seja o seu amigo, a vontade ou a opinião do seu amigo, da pessoa que você ama,
não pode se sobrepor à vontade de Deus para a sua vida. Isso que você tem que guardar no seu coração. Mesmo que isso te faça renunciar a coisas que você ame, estar na presença de pessoas que você gosta, sentimentos que você nutre. E Deus sempre tem uma vontade perfeita para nós. Josias não precisava ter ido para aquela guerra, ele não precisava ter ido para aquela batalha, ele não precisava ter feito aquilo. Eu participei de uma coisa que eu não devia, e o Espírito Santo se entristeceu comigo. Para quê? Não tinha necessidade. Às vezes o pastor, a gente brinca, né? Que tem uns irmãos que contam as coisas para a gente, fala assim: meu Deus, o irmão está tão em paz. Ele fala: não, deixa eu arrumar um problema para mim. Está muito quieto, eu preciso caçar uma confusão, senão não está bom. Às vezes o irmão fala: estava todo endividado por causa daquela empresa, estava se destruindo, não estava dormindo à noite. Aí vem: pastor, eu estou pensando em abrir a segunda empresa. Meu Deus, irmão, você está louco? Tem gente que fala isso. Você acabou de se destruir, calma, arruma a casa primeiro. Então tem gente que gosta de arrumar uma confusão. E se você orar e Deus falar assim: não é para você, então não avance, não insista naquilo que Deus não tem para a sua vida. A gente tem que ter esse discernimento. Mas Deus fez eu renunciar a isso que eu gostava, isso que era importante para a minha vida. Essa renúncia que te faz chorar hoje vai garantir o seu futuro amanhã, vai garantir o sorriso do seu futuro amanhã. É Deus te protegendo. Às vezes você vai pensar assim: como é que eu pude querer essa pessoa na minha vida? Como é que eu pude querer essa situação para a minha vida? Vai ter um momento que essa cegueira vai cair dos seus olhos e você vai agradecer a Deus. Você vai falar: meu Deus, como eu pude. Não sei se alguém de vocês já olhou para a foto do seu passado e pensou: como que eu pude? O que eu vi nisso, Jesus amado? O que é onde eu estava com a cabeça? Ainda bem que o Senhor me tirou desse laço. Eu emburrei com isso. A irmã está lá bem. Pastor, apaixonou pelo traficante. O que é isso, irmã? Aonde que você foi se meter? Aí depois, na hora que você acordar, você vai falar: Jesus, como que eu pude? O que tinha na minha cabeça? Meu filho, você estava cheio de hormônio. A hora que a paixão acabar, você vai acordar. Aí a gente vê a realidade, a triste realidade. Aí a gente vai pensar: como é que eu pude querer uma pessoa assim na minha vida? Aí a gente faz essa pergunta. E quantas vezes eu agradeço a Deus, eu falo: Senhor, ainda bem que o Senhor cuidou de mim, porque se fosse pela minha escolha, a minha vida ia estar destruída. Graças a Deus que Deus foi bom comigo e não me deixou cair no buraco, e usou pessoas como essa Jeuseba, ou Jeusabeate, né? Jeuseba é como se fosse o diminutivo do nome, mas é a mesma pessoa que usa para nos proteger, que é a mãe, o pai, um amigo que te dá um conselho, que fala assim: irmão, guarda a sua vida para Jesus, que Deus vai te dar um esposo. Aí tem aquele amigo do cão, né? Não, vai lá, faz a coisa errada. Esse aí está sendo usado pelo diabo na sua vida, para te tirar do propósito de Deus. Mas o meu amigo é gente boa, é da igreja, mas está sendo como Pedro, está se deixando usar pelo diabo. Então cuidado, porque na nossa melhor fase com Deus, o inimigo ele tenta nos derrubar com uma distração. Quando você está na melhor fase, quando você chegar na melhor fase espiritual, uma comunhão plena com Deus, quando você estiver exercendo o seu ministério, você falar: nossa, eu estou tão bem. O inimigo ele vai tentar trazer uma distração para a sua vida, para te tirar do propósito, e nós somos traídos pela distração e acabamos corrompendo o nosso propósito. Então cuidado com isso. Deus, no final da tarde, ele foi conversar com Adão. Deus foi até o jardim do Éden para conversar com a sua criação, com Adão. Deus tinha um relacionamento com Adão. Só que como Adão pecou, ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu de Deus. Assim como Eva.
porque ele desobedeceu. E quando ele se esconde de Deus, porque pecou, é como se ele afastasse da comunhão preciosa que ele tinha. Então, quando você pecar, quando você errar, não se esconda de Deus, mas lute até que você vença o pecado. Lute até que você vença isso na sua vida. Você não deve desistir de Deus por causa do pecado, e sim desistir do pecado e lutar até que isso seja tirado da sua vida. Porque mesmo Adão pecando, Deus não deixou de conversar com ele, Deus não deixou de visitá-lo no jardim, Deus não deixou de se fazer presente para conversar com ele, para saber o que tinha acontecido. E assim, às vezes a gente está no jardim, a gente está numa comunhão plena, a gente está crescendo, Deus está derramando bênção, aí vem uma distração do inferno e faz com que você desobedeça a Deus. E quando a gente desobedece, a gente quer se esconder da presença de Deus, a gente quer se esconder. Quando chama a gente para o círculo de oração, que tem a irmã Sapatinho de Fogo que revela, a gente já quer se enfiar debaixo do banco. Não conta não, Jesus, pelo amor de Deus. A gente se esconde, porque a gente não quer. Não, na verdade você tem que ir em direção a Deus. Deus quer falar com você. Deus não quer que seja cortada o diálogo com você, a comunhão. Ele quer estar na sua vida, porque Deus te ama apesar do seu fracasso. Deus te ama e Ele não te deixou de te amar por causa disso. E Ele vai ter prazer de te levantar novamente, porque Ele não tem prazer na sua queda. Ele tem prazer em te levantar, quantas vezes forem necessárias. Mas não deixe de conversar com Deus. Não deixe a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Lute, porque Adão, ele perdeu aquela presença preciosa. Ele perdeu aquele momento com Deus por causa do pecado. E ele sentiu vontade de se esconder, de se afastar do Senhor por causa daquilo que ele tinha feito de errado. E aí era o momento dele se aproximar do Senhor e se arrepender e falar: que bom que mesmo assim, no final da tarde, mesmo eu tendo errado e caído, Deus veio falar comigo. Deus lembrou de você. E Ele te vê, Ele te enxerga. Pode todo mundo te abandonar, mas Ele não abandona, porque Ele quer te restaurar. Ele quer te restaurar. Então cuidado com as distrações, para você não sair do propósito justamente no melhor momento da sua vida espiritual, quando as coisas estão acontecendo. Porque o deserto não é para sempre, chega a hora que as coisas acontecem. Amém? Então aqui a gente está falando o quê? De batalhas desnecessárias, de alianças erradas que podem comprometer o seu destino, mesmo você sendo uma pessoa boa. A Bíblia fala que Josias era uma pessoa muito boa, mas ele errou por entrar numa batalha disfarçado, por entrar numa batalha sem consultar a Deus. A Bíblia também fala de outro rei muito bom na Bíblia, que é citado como um dos 6 que foram tementes ao Senhor, que era Josafá. Algumas Bíblias vão estar escrito Jeosafá, mas é a mesma coisa, Jeosafá ou Josafá, é só a abreviação também do nome. É a mesma coisa, Zé e José é a mesma coisa. Sebastião e Tião é a mesma coisa. Francisco e Chico é a mesma coisa, não é? Então, se você tem um nome que dá diminutivo, pensa aí no seu filho, né? A minha amiga que está gestante, ela falou: vai chamar José Bento. Eu estou assim, todo mundo está falando, mas vamos chamar ele de Zé, não tem problema. Eu acho José bonito. Então, igual o João também, né? Só que João, o pessoal fala João, né? Por quê? João é tão bonito. E o pessoal brinca com o nome, né? Faz uma abreviação, um diminutivo do nome. Então, se a sua Bíblia tiver Jeosafá ou Josafá, é a mesma pessoa. E a palavra fala em 2 Crônicas 18, que dessa aliança aqui, gente, não tinha nada a ver Josafá se aliançar com o pior rei de Israel, Acabe. Israel estava dividido, o país, em norte e sul. Sul era Judá e norte era Israel. Chamavam Israel, a capital era Samaria, e Judá, a capital era Jerusalém. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. E aí ele se aliançou com um homem que não tinha o mínimo de temor a Deus,
que matava os profetas, que fazia barbaridades. Era um homem, as coisas que Acabe fazia, que a sua esposa fazia, eram terríveis. Eles não deixavam os profetas de Deus vivos. Eles faziam coisas tenebrosas. E Josafá se alinhou com ele, sendo uma pessoa boa. Aí a gente fala: meu Deus, não entende o que você está fazendo nesse ambiente, o que você está fazendo perto dessas pessoas. Não se corrompa. Mas porque existia a estratégia política. O rei de Judá tem que ficar de bem, né, com o rei de Israel. Vamos nos aparentar, casar os nossos filhos, vamos estreitar os laços, porque é conveniente para mim. E ele pensou na sua aliança política. E nós temos que pensar que mesmo que algo te favoreça, profissionalmente, financeiramente, tem que ter direção de Deus. E se você abrir mão daquilo pelo Senhor, pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque mais tem o Senhor para dar na sua vida, muito mais. E o que vem de Deus não tem preço de pecado. O que vem de Deus não te deixa devendo favor para ninguém. Você sabe que foi Deus que fez na sua vida. Então às vezes vem propostas para que a gente venha se corromper. Eu contei aqui já para vocês que antes de eu comecei a orar pelo meu trabalho, porque estava uma confusão, e a coordenadora tinha saído, e aí a gente começou a orar. Eu comecei a orar para Deus levantar uma pessoa abençoada para ser minha chefe. Eu pedi muito isso para Deus. E aí, no meio dessa campanha, a gente estava na campanha de Daniel, eu recebi a proposta de assumir a função, e eu não imaginava, e eu não queria de jeito nenhum. Eu sempre falei assim: eu não quero, porque eu já sou pastora, eu já tenho responsabilidade com a igreja, minha prioridade é minha família, eu não quero. Então, para eu assumir a função, eu tenho que trabalhar 7 horas seguidas, e sem a função eu trabalho 6 horas. Então, como eu trabalho no Parque dos Poderes, que é muito longe, eu saio 6 horas, então eu não conseguiria chegar aqui se eu saísse 7 horas. Eu não conseguiria vir no culto de terça. E aí eu recebi a proposta. E aí eu falei, já estava com o não pronto. Aí os diretores, né, me chamaram numa sala e falaram: cara, a gente pensou em você. Eu falei: mas não dá, porque eu tenho a igreja. Não dá, porque eu coloquei um monte de justificativa, mas eu preciso disso, mas está uma bagunça, eu preciso de ajuda. Enfim, eu fui colocando os meus posicionamentos, né? E aí eu falei: não, eu me acho muito fraca. Depois que a minha mãe morreu, eu não tenho muito estrutura para passar nervoso. Não, é justamente por isso que a gente te acha uma pessoa forte, uma pessoa de Deus. É por isso, eu tenho certeza que a sua mãe ficaria feliz. Mas o principal, por ser uma proposta para você ter uma função de confiança, de você crescer profissionalmente, de você ganhar mais. E eu sempre, desde que eu comecei a ir para a igreja, gente, desempregada, que eu não tinha R$1 no bolso, falava: Senhor, o meu sonho é poder comprar coisas para a tua casa, ajudar pessoas, poder equipar a sua casa, poder ajudar a sustentar a obra de Deus. Só que eu não tinha condições, e Deus foi me dando condições, foi me tirando. Eu vivi tantos milagres na minha vida financeira, todas as vezes que eu me coloquei, não só o meu tempo, mas eu coloquei as minhas finanças no altar de Deus, para que tudo que Deus me dê, glorifique o nome dEle. A gente pensa: para que Deus vai nos prosperar? Que glória tem para Ele? É uma glória pessoal. Mas quando a nossa prosperidade significa a prosperidade do reino dEle, Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança. Essa casa de oração, você está aqui hoje porque alguém está sustentando ela. São pessoas que estão sustentando em oração e em provisão. Então Deus precisa abençoar essas pessoas para que elas possam abençoar na obra. E apesar de ser uma bênção, e eu falo: poxa, vai ser bom, a igreja precisa, eu preciso. Só que eu falei, uma das coisas que eu disse para eles, de todos os argumentos que eu usei, eu disse assim: eu não vou porque terça-feira eu dirijo o culto. E foi algo que Deus colocou na minha vida. Depois que eu assumi o culto, o meu propósito, o meu chamado, foi que eu fui chamada no concurso. Então, como que eu, agora que Deus me colocou, vou tirar isso da minha vida por causa de dinheiro, por causa de prosperidade? Eu só queria um sustento, porque aqui ninguém vive da obra. Aqui todo mundo trabalha no secular. A gente vem aqui só para pregar a palavra por amor ao Senhor. E a igreja se sustenta, as pessoas que vêm aqui que sustentam essa obra. Nós, com o trabalho, com o serviço voluntário.
pessoas que zelam da limpeza para que você tenha um banco confortável, pessoa que faz o café, são ofertas. Então eu falei, Deus, será que é do Senhor? Eu não quero, eu fiquei angustiada, eu chorei, e eu disse assim, eu não vou te dar nenhuma resposta sem orar. E a diretora falou, eu não entendo, porque tantas pessoas querem uma oportunidade, tantas pessoas querem prosperar, eu não entendo por que você não quer. Eu falei, não, eu preciso orar. E uma das coisas que eu disse, eu falei, eu não posso abandonar o culto na terça-feira. Aí o meu diretor olhou para mim e falou assim, cara, você vai continuar com o seu culto terça, você vai sair 18 horas na terça, porque eu sei que Deus é em primeiro lugar o seu chamado. O meu próprio chefe falou isso para mim. Então, eu orei com meu marido, eu orei com meu filho, eu orei com a minha família, eu falei que eu não queria ficar 1 hora a mais, é pesado, é difícil, é um trabalho árduo, mas era o tempo de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou na direção de Deus, porque eu não vou ser impedida de estar no culto, impedida de estar na minha comunhão com Deus. Então a gente tem que prestar atenção nas propostas que a gente recebe. Ah, Deus me deu, agora eu quero uma função, eu quero níveis maiores, e não importa o meu chamado, não importa a igreja. Para mim, em primeiro lugar, é o Senhor. E eu não me importo de perder. O que eu me importo é de perder a presença de Deus. Isso custa para mim. Então a gente tem que pensar, mesmo sendo uma coisa favorável, pode não ser bom para você. A mesma coisa, Josafá, ele ia ter uma aliança com Acabe. Politicamente era uma aliança benéfica, só que espiritualmente era terrível. Não era uma aliança que Deus queria para a vida dele, porque Acabe fazia coisas terríveis. Acabe não tinha temor a Deus, e ele, mesmo sendo bom, eu sou boa, eu faço as coisas boas, eu estou na igreja, só que eu me juntei com um amigo que rouba, que furta as coisas das pessoas. Você está sendo conivente com aquilo. A gente não pode deixar a nossa comunhão com Deus por qualquer coisa. E Acabe faz aliança. E aí Acabe disse assim, ó, Josafá, eu vou para uma guerra contra Ramote e Gileade. E Josafá disse para ele, serei como tu és, o meu povo será o teu povo, eu vou com você. E aí Josafá fica intrigado. Ele falou, Acabe, você precisa consultar algum profeta de Deus para ver se realmente é para ir para essa guerra. Ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Primeiro ele falou, não, eu serei contigo. Aí ele falou, não, peraí, vamos orar. E tem gente que é assim, vamos orar, mas eu vou fazer o contrário. Mas vamos orar. Mas eu já estou decidido, mas vamos orar. Vamos perder o tempo ali, né? Vamos perder um tempo ali. E aí ele fala, chama os profetas. Aí só vinham falsos profetas. Aí Acabe falou, eu não gosto. Aí ele falou, mas não tem um profeta do Senhor? Tem um profeta aí, Micaías, mas eu não gosto dele, porque ele só fala coisa ruim para mim. Aí Josafá falou, vamos ouvir ele. Aí quando ele fala que o rei de Israel ia morrer na guerra, que ele não ia voltar da guerra, que eles iam ser destruídos nessa guerra, aí Acabe fala, por isso que eu não falei para você que eu não gosto de ouvir? Por isso eu avisei você. E Josafá mesmo assim vai. Aí o rei de Israel, espertinho, Josafá, ele pega e fala assim, faz o seguinte, vai disfarçado, eu vou disfarçado, né? E vai você. Ele disse assim, ó, eu me disfarçarei na peleja, mas você não, você vai vestido de rei. Porque quem que era o alvo da guerra? Era o rei de Israel. E aí, o espertinho do Acabe falou para Josafá, vai com roupa de rei, e eu vou disfarçado. Porque aí, se alguém quiser matar o rei, vão mirar em Josafá. E o Josafá, ouvindo a palavra de Deus, sabendo que não era para ir, foi se meter numa batalha desnecessária, arrumar um problema para a vida dele. Vamos caçar uma confusão. Vamos ali pegar um piolho? Vamos. Está todo mundo com piolho lá? Vamos lá. Está todo mundo com Covid lá? Vamos lá.
Vamos lá arrumar um problema? Ele quis arrumar um problema. O Anderson até fala, os crentes kamikaze, se autodestroem, o inimigo não precisa fazer nada. E aí ele fala, vamos para a guerra e você vai de rei e eu vou disfarçado. Aí presta atenção, que você às vezes dá tanto valor a quem não te protege, quem te expõe para as pessoas. Acabe aqui já estava expondo a má intenção dele. E aí Josafá, o tontão, era uma boa pessoa, mas estava aliançado com a pessoa errada. Ele falou, tá bom, vou disfarçado. E aí, segundo Crônicas 18, no 28, lá no 29, Cassi, segundo Crônicas 18, 29, ele fala para ele, ó, você vai disfarçado e eu vou com a roupa de rei. Você vai com a roupa de rei e eu vou disfarçado. Aí lá no 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar, porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então aqui, você vê o perigo que ele correu com a roupa de rei, porque acharam que ele era o rei de Israel, e foram mirar para matá-lo. Só que naquela hora Josafá clamou a Deus e Deus teve misericórdia, e o final dele foi diferente do de Josias, porque Josafá, ele consultou, ele perguntou, deu tempo dele pedir a Deus, dele clamar para aqueles homens se desviarem dele, porque ele fez uma aliança errada com a pessoa errada, uma aliança que Deus não queria. E aí Deus o protege, Deus o livra. Aí Josafá faz o quê? Faz uma nova aliança com o filho de Acabe, Acasias. Outra aliança errada. Eu sempre falo, gente, não tem recomeço sem conserto. Quando você passa por um perrengue na sua saúde por causa do seu estilo de vida, Deus te deu uma nova chance, é para você mudar. É para você mudar o seu estilo de vida. Hoje eu faço academia cedo, né? Eu escutei uma pessoa falando assim, pois é, o meu marido teve princípio de infarto, começou a passar mal. O outro falou, não, eu acabei de perder um amigo novo com infarto, porque estava obeso e tal, e falando, pois é, meu marido está obeso, e deu um susto na gente, começou a sentir pontada no peito, foi para o hospital, e eu desesperei, retiveram ele lá, e eu falei assim, meu Deus, não vou perder meu marido. E ela falou, meu Deus, ele não faz exercício, ele não se cuida, ele come errado, eu estou preocupada. E ele deu um susto na gente. Ela falou, quando ele saiu do hospital, foi conversar com ele, ele falou assim, ô meu bem, você acredita, eu achei muito legal que eu fui para o hospital, eu fui para o quarto de cadeira de roda, eu achei muito legal. E ela falou, meu Deus, não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu achei legal andar de cadeira de roda. Eu brinco assim, né, que a pessoa vem, levou uma surra, ela volta para a fila para apanhar de novo. Aí ela volta para a fila para apanhar de novo. Aí ela fala, eu vou voltar, porque não quebrou todos os dentes, ainda tem um para quebrar, então eu vou voltar para a fila, pode quebrar, tem mais um aqui. Aí ele vai e faz aliança com Acasias para quê? Ele se envolve com Acasias para fazer navios que fossem para Tarsis buscar ouro. Salomão teve o mesmo projeto. Ele enviou navios para Tarsis para buscar ouro e ele teve sucesso, ele conseguiu. E Josafá, Salomão, ele foi, isso está no livro de 1 Reis 9, 26, fala que Salomão foi buscar ouro de Ofir e enviou navios a Tarsis para quê? Para buscar ouro. E para quê? Para construir o templo, a motivação certa. Aí 100 anos depois, Josafá vai traçar o mesmo projeto, ou seja, 100 anos depois era para estar muito mais avançado em conhecimento, em tecnologia, em tudo. Mas 100 anos depois ele vai fazer o mesmo projeto, e o que acontece? O navio quebra. E aí, o plano parecia perfeito,
E isso está em 2 Crônicas 20, 36. Ele vai em busca de ouro. Aí o que Deus fala? Coloca cá assim, 2 Crônicas 20 e 37. Porém, volta um só. Diz assim: e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Próximo. Porém, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Próximo. Tem uma outra parte que ele diz assim: como que devia você amar as pessoas que Deus aborrece? Você ama uma pessoa que está matando os profetas, você está se aliançando com ela. E aqui fala que Deus quebrou o barco. E por que você fala? Tem tanta gente que está na igreja, faz o mesmo projeto, e uns prosperam e outros não. Casamos na mesma época, começamos na mesma época. O mesmo projeto, um fracassa e o outro prospera. Esse projeto 100 anos depois fracassou, e a Bíblia diz que foi Deus que quebrou o navio. Por quê? Porque Deus destrói as alianças que podem nos destruir. Deus quebrou o barco. Aqui diz que Deus quebrou. E aqui eu estou falando de sociedade, de amizade, de namoro. Eu não estou falando de casamento. Casamento é um outro capítulo. Por que eu fracassei nessa área? Por causa de uma aliança errada, por causa de um direcionamento errado. A gente precisa colocar essa parceria diante de Deus, consultar o Senhor. Então, deixa Deus quebrar o barco, deixa Deus frustrar o projeto, vai ser para o seu próprio bem, porque não é algo que Ele quer para a sua vida. E a gente tem dificuldade às vezes de entender isso. Josafá fez tudo errado novamente. Ele já tinha entrado numa guerra, quase morreu. Depois ele faz aliança com Acasias. Josafá de novo, fazendo aliança errada de novo. Aí Deus quebra o barco. Então aprenda a colocar Deus à frente dos seus sonhos e dos seus projetos. Aprenda a colocar o Senhor. Aprenda. Começa o projeto do jeito certo. Começa com Deus, respeitando a palavra, os princípios da Bíblia. Deus não quebra os seus princípios. E se você quebra os princípios, você vai ser quebrado por Ele. Deus vai honrar cada renúncia que você fizer por amor a Ele. Pode ter certeza disso. Saiba que cada escolha na nossa vida vai implicar uma perda. Mas tem uma frase que diz que a gente tem que aprender a perder o que é irrelevante, para poder conquistar o que é essencial. Então, a gente tem que saber o que verdadeiramente importa para nós. É irrelevante ou é fundamental? Fundamental é a gente ter a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, que você saiba fazer suas escolhas direcionado por Deus. E aprenda aqui a não insistir no erro. Eram 2 reis que eram exemplo de pessoas, mas fizeram alianças com pessoas corruptas, erradas, e por causa disso eles acabaram destruindo os projetos, aquele projeto, aquele navio, aquele sonho, aquela embarcação, tudo deu errado. Deus quebrou. Por quê? Porque Deus tem propósito na sua vida. Deus está te protegendo. Então não se entristeça com aquilo que Deus tirar da sua vida. Recomece na direção de Deus. Entenda como uma oportunidade. Graças a Deus você, como Josias, não perdeu a sua vida. Às vezes a gente morre espiritualmente por causa dessas más escolhas. Então você está tendo uma nova oportunidade. Agarre ela de todo o seu coração. Amém? Se coloque em pé que nós vamos orar. Senhor, nós vamos orar agora para que Deus direcione as suas escolhas. Deus te direcione em tudo que você fizer, para que você
não tome caminhos errados na sua vida, para que você não tome direção errada nos seus passos, mas que você siga a vontade do Senhor para você. Deus, hoje, que a Tua presença fale aos corações, ó Pai, que nós saibamos ouvir a Tua voz, que nós não venhamos nos afastar da Tua presença, que nós possamos ouvir a Tua voz, assim como Adão ouvia quando o Senhor entrava no jardim, ele sentia a Tua presença, que nós não venhamos trocar essa presença tão poderosa, essa presença que nos liberta, essa presença que nos restaura todos os dias. Aleluia, Jesus. Resgata-nos, Senhor, com Teu amor, Jesus. Que você nunca perca o brilho de Deus. Que você nunca perca a presença de Deus na sua vida. Que você não abra mão desse cuidado, desse amor do Senhor para com você, porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou aqui nesta noite para te resgatar para a presença dEle. Tem uma canção que diz: Senhor, não me deixe perder a essência, não me deixe, Senhor, me afastar de Ti, Deus, mas que meu coração, Senhor, Te busque todos os dias. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abre o meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Peça pra Ele e vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Somos Teus, Senhor, somos Teus, Senhor. Que nada venha te fazer perder essa comunhão com o Senhor. Hoje Ele te visita no jardim e diz: filho, coloque o seu coração em mim, coloque a sua vida em mim, coloque as suas orações no meu altar, porque eu cuido de você. Nós temos um lugar, você tem que ter o seu jardim com o Senhor, o seu lugar de intimidade com Deus, o lugar que é teu e dele. Ele está te chamando, filho. Ele quer direcionar as suas escolhas, Ele quer abençoar os seus projetos. Então coloca a sua vida dele. Não deixe nada te afastar dessa presença, nada roubar essa graça sobre a sua vida. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nós estamos no Teu jardim, Jesus, no Teu jardim. Diga: estou no meu jardim, tranquei a porta, abre o
as lágrimas, gotas de adoração. Diga: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Diga o desejo de te adorar. Peça pra Ele. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser primeira essência, jardim particular. Cante comigo como a sua oração hoje, para que você não perca o brilho do Senhor, para que você não perca a chama de consultar a Deus as suas escolhas, para que você seja totalmente dependente dEle em tudo que você fizer, para que essa chama nunca se apague da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só a igreja diga: Senhor, não quero. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Mais uma vez, diga para Ele: Senhor, não quero. Senhor, não quero que os meus olhos, diga, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo, diga, de mais uma vez, todos juntos, digam para Ele: Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Diga o desejo de te adorar. Diga: vem, e vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Queremos ser, Jesus, primeira essência, jardim particular. Nunca deixe. Talvez você se decepcionou com os homens, talvez você se decepcionou com igrejas, mas o Senhor ainda te visita no jardim. Ele ainda espera a sua oração, Ele ainda espera o seu posicionamento, porque nunca foi sobre você e eles
sempre foi sobre você e Deus, sobre você e Deus. E todos os dias Ele vem no jardim porque Ele quer resgatar Adão, assim como Ele quer te resgatar dessa tristeza, dessa opressão, dessa prostração espiritual. Todos os dias Ele nos resgata do medo, da dor, do pecado, das escolhas erradas. Todo dia, se você tiver o seu cantinho de oração e falar com o Pai, Ele vai te resgatar dessa dor, Ele vai te refazer, Ele vai te reconstruir, porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, porque Ele é o seu Deus e Ele não desistiu de você. Aleluia, aleluia, Senhor. Nos resgata, Deus, com teu amor, Jesus. Com teu amor, Jesus. Diga para Ele: vem. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Você é um jardim do Senhor. Obrigada, Senhor, por nos resgatar. Somos o teu jardim, Senhor. Jardim particular. Aleluia. Nos resgata todos os dias para o teu amor, para a tua vontade, Deus. Boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Glória a Deus.